Bem-vindos ao Portal de Luz. Dentro de pouco tempo, no dia 30 de março, nós vamos comemorar o aniversário de 53 anos de fundação da primeira associação médico-espírita no mundo, a AME São Paulo. Foi através dela que muitas outras AMEs regionais, a AME Brasil e depois a AME Internacional foram sendo criadas e iniciando as suas atividades. Mas antes de falarmos sobre a AME São Paulo, para entrarmos em sintonia com os nossos benfeitores, nós vamos convidar a todos para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato. Mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo por vindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima e chora à porta do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. No dia 30 de março, nós vamos comemorar os 53 anos de fundação da primeira associação médico-espírita do mundo, que foi a AME São Paulo. Foi através do pioneirismo dos médicos que a criaram que outras AMEs regionais, a AME Brasil e depois a AME Internacional foram sendo criadas e iniciando as suas atividades. A ideia da criação de uma instituição que pudesse unir ciência, medicina e a doutrina espírita começou em 1968 com um grupo de médicos que se reunia sempre na casa do médium Spartaco Guilardi, na rua Rosa e Silva, na cidade de São Paulo. E no dia 30 de março daquele mesmo ano, eles então oficializaram a sua fundação, que aconteceu na biblioteca do Hospital São Lucas, em São Paulo,
sob as bênçãos espirituais do Dr. Bezerra de Menezes e de Batuíra. Depois disso, várias outras AMEs foram sendo criadas por médicos espíritas de várias cidades de todo o Brasil, de todas as regiões. E mais tarde, por volta de 1995, foi criada a Associação Médico Espírita do Brasil, com o intuito de agregar todas essas AMEs existentes. E hoje já são mais de 60 AMEs regionais. Desde a fundação da AME São Paulo, fizeram parte do seu quadro associativo nas mais diferentes funções administrativas e de pesquisa, nomes de destaque do movimento espírita que se empenharam no estudo da doutrina e na divulgação dos ideais médico-espíritas. Nomes como Dr. Antônio Ferreira Filho, Dr. Luiz Monteiro de Barros, Dr. Roberto Brolio, a doutora Maria Júlia Inei Prieto Pérez, a doutora Marlene Nobre, que também fundou com seu marido Freitas Nobre o jornal Folha Espírita e foi criadora do programa Portal de Luz, a doutora Elizabeth Nicodemos, o doutor Marco Antônio Palmieri, entre muitos outros nomes. E, nos tempos atuais, nos últimos anos, passaram também a participar outros nomes, como o Dr. Mário Pérez, que é filho da doutora Maria Júlia, uma das fundadoras, o Dr. Rodrigo Bassi, o Dr. Marcelo Saad, o Dr. Fábio Nasri, que é o atual presidente da AME São Paulo. Desde 1980, a AME abraça também outras classes de profissionais liberais interessados na área de saúde ou em pesquisas sobre temas correlatos, como psicólogos, por exemplo, desde que eles sejam espíritas kardecistas. E dentre as muitas atividades já desenvolvidas pela entidade, podemos citar o CIBRAPAMES, que é o Simpósio Brasileiro de Parapsicologia, Medicina e Espiritismo, palestras com autoridades internacionais, como o Dr. Ian Stevenson, que ficou conhecido por suas pesquisas sobre reencarnação, a produção de boletins médicos, que servem para consulta e pesquisa, e além de inúmeros cursos e palestras produzidos pelos membros da Associação Médico Espírita de São Paulo. E desde 1991, a cada 2 anos, passou a se realizar o Medinesp, que é o Congresso Médico Espírita de âmbito nacional, que deu origem em 95 à Associação Médico Espírita do Brasil e que, como já dissemos, foi criada visando ser uma instituição que congregasse e unisse os esforços de todas essas AMEs brasileiras. A AME Brasil, inclusive, passou a ser, desde 1997, a responsável pela realização dos Medinesps, tendo trazido, desde o ano de 2003, convidados estrangeiros de peso, profissionais respeitados, que não eram parte do movimento espírita, mas que estavam pesquisando em seus países as relações entre saúde, espiritualidade, fora do âmbito religioso, em universidades e centros de pesquisa, como o médico psiquiatra americano Dr. Harold Koenig, o físico indiano Dr. Amit Goswami e o neuropsiquiatra inglês Dr. Peter Fenwick. Hoje a AME São Paulo possui o departamento de ensino, com cursos online, o departamento acadêmico, que reúne estudantes de medicina atuantes no movimento espírita, e o departamento de pesquisa. Agora, durante a pandemia, desde 2020, eles criaram um novo serviço, um canal de comunicação com pacientes, que tem sido um enorme sucesso e que até já trouxemos aqui no Portal de Luz, o Coração Fraterno. Ele foi criado para acolher e orientar pessoas que estejam em desequilíbrio ou sofrendo situações de risco, com depressão, ou que passaram por perdas familiares, agora com a pandemia, sofrendo com isolamento social, a impossibilidade de se frequentar o centro espírita. Esses pacientes, eles são atendidos pelos próprios médicos e psicólogos integrantes da AME São Paulo. E os seus serviços têm se multiplicado ao redor do país. Todos os médicos e profissionais de saúde das AMEs são focados em compreender melhor o paradigma médico-espírita, levar a espiritualidade sem uma linguagem complicada, dogmática, para o ambiente acadêmico, para os médicos atuantes em consultórios e hospitais ao redor do Brasil e do mundo, e para a comunidade científica em geral.
Os médicos de todas as AMEs se sustentam num tripé: ciência, filosofia e religião, para aperfeiçoar o conhecimento em saúde humana. A espiritualidade e o espiritismo e essa construção de um profissional de saúde que cuida do outro, cuida do seu paciente de forma integral, indo além do modelo que hoje prevalece e que é centrado mais no patológico, na cura de um sintoma físico isolado. Nós temos a plena certeza de que o trabalho desses médicos abnegados é e será da maior importância para o futuro da medicina no nosso planeta. Fica aqui o nosso parabéns a todos os profissionais que integram a Associação Médico Espírita de São Paulo. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. que os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas.
De vez em quando eu gosto de folhear os livros de Malba Tahan, que há muitos anos eu dei para o meu marido uma coleção. E na verdade, vocês sabem que Malba Tahan é pseudônimo usado pelo eminente professor de matemática, engenheiro, o brasileiro Júlio César de Mello e Souza, que nasceu em 1895 e faleceu em 1974. E ele não só escreveu grandes obras na área da matemática, mas como também vários contos e fábulas baseados na antiga cultura árabe. Bom, assim eu compartilho com vocês hoje a fábula O Juiz e o Papagaio, do livro Céu de Alá. A opulenta cidade de Cabul vivia nesse tempo agitadíssima, com o boato veiculado por alguns e outros que afirmavam ser a pura verdade. Dizia-se que o prestigiado juiz chamado Fauzi Trevique, antes de sair de casa para o exercício de suas funções no tribunal, ouvia os conselhos de um papagaio. Havia até quem soubesse de particularidades sobre o assunto. Falava-se que o papagaio foi trazido das montanhas por um feiticeiro bem famoso e que vivia internado em aposentos ricos e confortáveis na casa do juiz, longe das visitas e dos ouvidos curiosos. Os mais atrevidos diziam tratar-se de uma ave encantada que trazia no corpo o espírito de um gênio. O tal papagaio devia dominar o conhecimento das leis como ninguém, pois o magistrado era conhecido pelas sentenças notáveis que proferia. O caso chegou então ao conhecimento do rei Nassim Ben Nassim, que se espantou com a história e com a possibilidade de um papagaio capaz de orientar as longas sentenças de um sábio juiz. E resolvido a esclarecer o disque-disque, mandou chamar o juiz Fauzi Trevique para uma audiência. Frente a frente com o magistrado, perguntou-lhe: seria verdadeira aquela voz que corria pela cidade, abalando os incrédulos e enchendo de infinito assombro os simples e os ingênuos? Sim, ó rei magnânimo, é verdadeira a voz. E continuou: não devo ocultar a verdade todos os dias, na verdade. Antes de seguir para o tribunal, eu ouço os conselhos de um modesto papagaio verde de bico amarelo. Juro pelas barbas de Maomé ser esta a mais pura verdade. Sim, ó rei magnânimo. Mas o monarca ficou muito exaltado. E ele falou: não creio possa existir sob o céu ou sobre a terra maravilha maior do que essa que acabais de revelar. E o juiz continuou: vejo-me forçado a dizer-vos, ó rei, que meu amigo papagaio só sabe pronunciar 2 palavras e com esse limitadíssimo vocabulário ele consegue me orientar com segurança e clareza todas as minhas sentenças. Com 2 palavras, que palavras mágicas são essas, que servem de 2 faróis no meio desse oceano de leis? Questionou o rei. Respondeu o digno magistrado: bondade e justiça, eis as palavras que ouço todos os dias do meu fiel papagaio. Interessante o que ele, o juiz, complementa na sua resposta, porque ele diz: quando estudo as causas sobre as quais sou obrigado a votar e decidir, esforço-me para ser bom e procuro ser justo. Por que eu trouxe essa parábola para refletir aqui com vocês? Porque quando eu a li,
Logo pensei que o papagaio, na verdade, trata-se da consciência do magistrado. E notem que ele se refere à ave como um modesto papagaio verde de bico amarelo. Ou seja, a consciência despojada de qualquer adorno, de qualquer condecoração, título ou opulência. Era apenas a consciência de um homem, filho de Deus, e ciente das suas limitações, que se esforçava todos os dias em ser bom e justo. Exatamente, pessoal, como nós temos no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Sede perfeitos. Nele encontramos a relação de todas as virtudes que caracterizam um homem de bem. E entre elas vamos encontrar a benevolência e a justiça. No entanto, na face da terra, nós não encontraremos um ser humano sequer que reúna todas as qualidades de um homem de bem, não é mesmo? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo traz uma esperança na lição do mesmo capítulo, os bons espíritas, ao ensinar que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Assim, o magistrado da parábola, mesmo sendo reconhecido como um homem justo, declara humildemente que todos os dias esforça-se em ouvir o que diz o seu papagaio, a sua consciência, a sua essência divina. Interessante, né, que ao final da história, Malbataan termina com a seguinte exclamação: Por Alá, Senhor dos mundos visíveis e invisíveis, seguissem todos os reis, ministros e magistrados o conselho daquele papagaio, e a felicidade desceria sobre os povos e a paz reinaria entre as nações. Pensemos nisso. Até o próximo programa. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário.
Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos sobre a indulgência, conforme consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10º, item 16, onde a mensagem recebida em Bordeaux em 1863 do espírito que se autodenominou José Espírito Protetor, leva-nos a reflexões profundas sobre a indulgência. Recomenda-nos o Espírito José. Espíritas, nós desejamos falar-lhes hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem precisa ter para com seus irmãos, mas que bem poucos dele fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão da própria pessoa, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma desculpa para eles. Quer dizer, uma desculpa plausível, séria, não daquelas que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço de auxílio. Mas, mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, as mais das vezes, conselhos velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A consequência de que censuram aquilo que não praticais e que valeis mais do que o culpado. E continua José, o Espírito Protetor. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com aquilo que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para consigo mesmos e indulgentes para com os outros. Lembrai-vos sempre daquele que julga em última instância, pois ele vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena aquilo que desculpais, porque ele conhece a motivação de todos os atos. Lembrai-vos de que vós que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quem sabe, cometido faltas mais graves. E conclui o Espírito José: sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, acalma, seduz e endireita, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Para finalizarmos este encontro sobre a indulgência, trazemos a mensagem do Espírito que se autodenominou São Luís, psicografada em 1860 em Paris, quando lhe fizeram a seguinte pergunta: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? São Luís então respondeu: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada.
Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. E conclui o Espírito São Luís: ademais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Boas reflexões, meus amigos e amigas. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, harmonia e amor no coração. Até o próximo encontro. Vamos encerrando o programa de hoje por aqui. Para reassistir o programa de hoje ou qualquer outro que você tenha perdido, basta acessar o nosso canal no YouTube. É o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. E mandem sempre para a gente os seus comentários, as suas sugestões de temas que gostariam de ouvir aqui no nosso programa para o nosso e-mail. É o portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e até a semana que vem.